Eu já fiquei muito animada quando eu vi as apresentações de vocês, por perceber o empenho em conhecer, né? Também fui por uma curiosidade. Quem me conhece sabe que eu atuei muito tempo na pastoral catequética lá na Paróquia do Perpétuo Socorro, mas devido a situações pessoais mesmo, eu me afastei um pouco, e a irmã sempre muito insistindo, né, para que eu participasse de alguma coisa, de algum encontro, e aí de repente quando ela mandou o convite para a pastoral da educação, peraí, a irmã até comentou, nossa, Érica, eu fiquei surpresa que tu aceitou assim de primeira, porque realmente tocou meu coração, como a Fátima colocou e me representou muito bem nas palavras dela. Fiquei muito curiosa porque eu acredito no poder da educação. E eu vi assim a questão, a pastoral da educação, e entrei com uma curiosidade mesmo para conhecer. Aí participei do congresso, foi o primeiro congresso, encontro, seminário da Regional Norte 2. O primeiro encontro presencial aconteceu esse ano, em junho de 2023. Então, quer dizer que é muito novo para todos nós, né? Então, assim, a pastoral da educação, ela começa a ser pensada pós-Concílio Vaticano II. Então, em 1992, a CNBB publicou um documento que se chama Educação, Igreja e Sociedade. Foi o primeiro documento da CNBB que pensou a pastoral da educação, em 1992. E aí, durante assim, mais de 2 décadas, a gente ficou com essa, digamos assim, vacância, e somente em 2016 foi lançado um novo documento tentando recuperar e reavivar a pastoral da educação, que foi o documento 110, pode voltar lá, irmã, o documento 110, que ainda é um documento de estudos. Não sei se vocês sabem, esses documentos que vêm na capa verde, eu aprendi lá no curso, vou passar para vocês, eles são documentos de estudos, eles ainda estão sendo elaborados, e o da capa azul já são documentos oficiais, né? Então, o documento 110, que é o documento que fala da pastoral da educação, estudo pastoral da educação, estudo para diretrizes nacionais, ele é um documento ainda que está em estudo. Ele pode ser, inclusive no final dele tinha agora eu acho que ele já até está, porque era para dar uma resposta até 2017, para complementar o texto, né? Mas é o texto atual que nós estamos usando para conhecer a pastoral da educação, né? Então, eu vou passar depois o PDF para vocês. Pode ser que a gente faça um grupo depois daqui já para montar uma equipe, não sei, a gente vai ver as possibilidades e as disposições, né? E aí, quem tiver interesse realmente, a gente pode passar o documento em PDF para vocês conhecerem. Um documento curto, ele tem 48 páginas apenas. Dá para ler rapidinho numa sentada. Lançado em 2016 e agora em 2023, né, mantém-se o desafio de conhecer, divulgar, estudar e implantar nas comunidades, igrejas e a pastoral da educação no Brasil. Então, não, como eu falei anteriormente, não é novo só para nós, né? É novo no Brasil mesmo a pastoral da educação. Na Regional Norte 2, que é onde a gente participa, Pará e Amapá, ela está sendo implantada. Em muitas dioceses ainda não foi implantada, né? No encontro que nós fomos, tinha somente em Santarém, Marabá, Belém, algumas dioceses, eu acho que basicamente umas 4 dioceses já tinham algumas ações pensadas e executadas na pastoral da educação. Mas a maioria das dioceses ainda estão sendo conhecendo, né? Está se fazendo o que é que a gente pretende agora, conhecer, estudar, para poder implantar nas dioceses. Então, sendo isso, a gente passa para o que é a pastoral da educação, né? É a ação evangelizadora da igreja no mundo da educação, compreendida como instâncias ou instituições de educação formal ou popular, sistematizadas ou ocasional, estruturas, processos, políticas e práticas educativas, e prioritariamente pessoas, famílias e comunidades que se envolvem com educação. Achei interessante a apresentação da Elisângela, quando ela diz que ela trabalha com a educação informal ou popular, né?
Pois é, porque a gente, quando fala de pastoral da educação, a gente associa muito à escola, né? Mas ela não está ligada somente à escola, ela está ligada a toda uma estrutura da educação que envolve processos educativos, tanto na educação formal quanto na educação popular. Então, a pastoral da educação ela pretende ser presença, reflexão, ação, serviço, lugar de encontro. Presença, ela pode estar presente nos vários, estando organizada em vários lugares, em vários movimentos pastorais, né? Encontro com pessoas. A pastoral proporcionando encontro com pessoas, sendo presença, sendo acolhimento, ouvindo as pessoas. Ela foi uma das ações que foi muito colocada é que agora nesse boom da violência nas escolas, ela foi muito acionada em algumas dioceses para que os agentes da pastoral da educação eles pudessem fazer palestras, pudessem apoiar com algumas ações. Então, pode-se pensar dessa forma também essa presença. Reflexão e ação. O que seria a questão da reflexão e ação? Ela é uma pastoral também ativa em questões políticas, né? Questionar os modelos e os valores educativos que estão sendo implantados, por exemplo, a questão do novo ensino médio, né? Como é essa história do novo ensino médio, que isso é bom, isso não é? Então, a pastoral da educação também se faz presente nessas discussões, refletindo, fazendo essas análises dos processos educativos que estão sendo implantados. Tanto, como eu volto a repetir, tanto nos espaços formais quanto nos espaços informais. Serviços são ações. A pastoral da educação ela precisa pensar ações que podem ser aplicadas, né? Ela precisa, por exemplo, em Belém eles têm em julho um encontro de jovens, é tipo um retiro que eles fazem com vários jovens. Esse ano até nos convidaram eles estavam pretendendo acolher 2.000 jovens, se eu não me engano, nesse encontro. Em 2022 eles fizeram um encontro com 400 jovens e para esse ano eles estavam pretendendo 2.000 jovens. São jovens acolhendo jovens. Então isso é um exemplo de uma ação que a pastoral da educação proporciona como forma de acolher, de estimular o processo educativo de crianças, de jovens. E também o lugar de encontro é basicamente o que eu falei sobre presença também, quando se oportuniza o encontro entre as pessoas, né? Por se falar de pastoral de educação, a gente não precisa pensar só em educadores, né? Mas aí por isso que a gente tem que envolver as outras pastorais, né? Aí vem a pastoral familiar, a pastoral a catequética, a pastoral da juventude, né? Esse encontro de pessoas, ele pode ser pensado também pelos agentes da pastoral da educação. O objetivo: promover, articular e organizar ações evangelizadoras no mundo da educação. Compreendido como pessoas, instituições e ambientes relacionados à educação, com a finalidade de ser sinal do reino de Deus e construir um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético. Hoje em dia a gente fala muito da questão da educação integral, então tem um pouco a ver com isso. Quando a gente se depara com os documentos, a gente vê muito que tem a questão do comprometimento com um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido, ético, que tem muito a ver com a questão da educação integral. Então, no próprio documento 110, ele fala da questão de proporcionar uma educação integral, trazer essa reflexão, né? Então, são diálogos que se faz, nesse caso, com a escola, para que se tenha uma educação que não se fixe apenas no conhecimento científico, mas também no desenvolvimento de uma educação que realmente considere os valores cristãos, os valores humanos, solidários.
Os objetivos específicos, a gente tem alguns aí, são todos retirados do documento 110, tá? Incentivar os educadores católicos de modo específico a família, que é a primeira comunidade educadora. Eu acho que mais lá na frente tem uma fala que cabe bem, mas eu vou adiantar, que quando a gente fala de educação, de pastoral da educação, a gente associa muito a questão da igreja também, né? Então, pastoral é da igreja, mas também, ela também tem ações que são pensadas pela pastoral, mas que são voltadas para, como é que eu posso dizer? Para estimular os valores e a preservação, não é preservação, é a valorização da vida. Então, assim, é uma ação evangelizadora? É uma ação evangelizadora, mas também vai além disso. É uma ação são ações que vão pensar também a questão da valorização da vida. Por isso que depois vai entrar a questão do discurso ecumênico, do discurso interreligioso. Então, mais uma das ações, só voltando lá, irmã, é incentivar os educadores católicos. Então, tem ações próprias para incentivar os educadores católicos. Vai ter as ações também que não estão direcionadas somente para isso, mas uma das ações é promover a formação cristã dos agentes da pastoral da educação nas dimensões da fé, da metodologia que lhes é própria, da praxis contextualizadas e da espiritualidade. Se nós temos um grupo de agentes da pastoral e esse grupo de agentes ele é católico, porque pode ter agentes da pastoral que não são católicos? Pode. Né? Pode ter, inclusive tem agentes da pastoral que não são católicos, eles podem atuar também na pastoral da educação, com ações próprias, com ações específicas, dentro de ambientes específicos, mas o grupo de educadores católicos tem ações específicas para eles. Por exemplo, se existe um grupo, nós todos aqui, eu acho que tem alguém aqui que não é católico? Eu acho que não, né? A gente convidou o Ricardo, mas ainda não deu para ele vir. Mas eu posso citar o exemplo? Sim. Ele é adventista e ela até me comentou, mas ele é adventista. Eu disse, não, mas a gente pode, mas se ele não fica à vontade inicialmente, vamos deixar para um outro momento, né? Mas seria, por exemplo, num grupo de educadores, de agentes da pastoral católicos, teriam ações específicas para eles. Por exemplo, nós poderíamos pensar em espiritualidades, pensar em formações próprias para esse grupo de educadores católicos. Estimular a comunicação entre a comunidade e o mundo da educação em busca de melhores relações fraternas que contemplem a inclusão e o desenvolvimento de todos. Aí, no caso, seria também ir às escolas, estimular esse diálogo, ir às universidades, né? Eu falo muito em escola porque de onde eu venho, mas existe muita questão também da universidade, né? Todos os espaços educativos. Fortalecer a dimensão ecumênica e do diálogo interreligioso, promovendo o protagonismo de todos os sujeitos envolvidos. Acabei de falar sobre isso, mas tem uma parte aqui do documento que eu retirei, que eu acho bem interessante quando ele coloca assim: quando inserida no universo da escola, deverá ser tão ecumênica e aberta ao diálogo interreligioso quanto qualquer outra pastoral. Procurar diálogo com os indiferentes que não aderem a crenças específicas e, nessa realidade, questionar comportamentos, valores e ser sinal de vida. Então, assim, ela se pretende ecumênica e procurar o diálogo interreligioso, né? Então, ele diz que ela deve ser tão ecumênica quanto qualquer outra pastoral. Justamente porque nas escolas uma coisa que a gente fala muito é a questão do desrespeito, né? A questão que no Brasil, né, caiu até numa redação do Enem, um tema aí da questão das violências contra as religiões afrodescendentes, por exemplo.
Então, existe, no Brasil é uma realidade muito grande, ainda existem mortes por conta da questão da diferença religiosa, né? Do desrespeito, né? Do não respeito às diferenças. E a pastoral da educação, ela traz isso, né? Trabalhar isso, trabalhar de forma consistente. E como trabalhar, se é uma pastoral da igreja, como trabalhar com os diferentes, como ele fala, os indiferentes a certas crenças, né? Aí eu fiquei pensando assim, na escola eu seria assim, ficaria à vontade, assim, porque na escola a gente tem pessoas que se dizem ateus, tem pessoas que se dizem de religiões, de várias outras denominações, e de certa forma a gente fica um pouco meio intimidado, né? Então, assim, seria isso? Não. A gente não vai catequizar, né? Existe a diferença que eu já coloquei. Como a pastoral atua nas comunidades, na igreja, e como a pastoral atua nas escolas. Existe essa diferença aí. Então, ela vai atuar de forma diferente, sendo que o cerne é a questão da valorização da vida, a questão dos valores, de questionar os valores, de trabalhar mesmo a questão da pessoa, né? Depois o Dom vai comentar sobre o Pacto Educativo Global e tem os princípios do Pacto Educativo Global que cabe muito bem com isso, que é a questão de colocar a pessoa no centro, a valorização da mulher, entre outros pontos. Incentivar a atuação cristã nos diversos processos educacionais, meios de comunicação social, instituições educativas, escolas, família, agremiações e instâncias de participação nas políticas públicas de educação. Então, uma das coisas que se pretende muito também é a questão da participação da igreja ocupar os seus lugares nas políticas públicas. Por exemplo, ter representantes nos conselhos educacionais, municipal, estadual, nacional, né? A pastoral da educação se fazendo presente nesses conselhos para questionar mesmo questões como merenda escolar, por exemplo, e outras coisas, né? Claro que isso aí, quando vai fazer e como se vai fazer são ações muito futuras, como o Dom já colocou. Eu só estou fazendo uma apresentação de onde podemos chegar com a pastoral da educação. Mas claro que a gente só está conhecendo, né? E aí a gente vai precisar estudar mesmo, conhecer, entender, olhar a nossa realidade e ver que ações a gente pode fazer a partir desse conhecimento e a partir dessa pastoral. Colaborar na formação dos futuros presbíteros e sensibilizar o clero sobre a importância da pastoral da educação. Parece muito óbvio, mas é um desafio muito grande, né? Né, Dom? Posso dizer que... Porque na verdade é isso. Quando lá na formação ele dizia, a primeira coisa é convencer os bispos da tua diocese da importância. O Dom Cid, Dom Posidônio, ele se mostrou muito aberto desde o início, muito receptivo, sempre nos chamando, sempre nos colocando, sempre convocando mesmo. Mas a gente sabe que nem todos são assim, que nem todos se abrem, né, para uma nova pastoral. Até vocês mesmo, difícil estar aqui porque a gente, como eu já coloquei, as demandas da vida exigem demais. Então, para se abrir para uma nova pastoral, você realmente tem que estar disponível e isso acontece do clero à realeza. Para realizar esta missão, a pastoral da educação pretende analisar as práticas educativas, buscar o envolvimento e crescimento dos educadores cristãos, refletir sobre tendências educativas, analisar a conjuntura relacionada à educação, promover eventos relacionados à educação cristã, pastoral de conjunto, presença nos conselhos, ajudar as comunidades a tomar consciência de seu papel educativo, utilizar as redes sociais e meios de comunicação como espaço de formação, desenvolver lideranças juvenis. Entre os avanços e os desafios, um olhar sobre a realidade. Para uma educação cristã,
É preciso revelação de Deus, da Sagrada Escritura, a pedagogia de Jesus, o magistério da igreja. Aqui a gente está num âmbito bem de comunidade mesmo, né? Como seria a pastoral da educação dentro das comunidades, a revelação de Deus através da Escritura, a pedagogia de Jesus é o que se fala muito e aí eu estenderia não só as comunidades, mas as escolas mesmo. Jesus sempre sendo aquele modelo de valores, dos nossos valores. Né, os valores cristãos, mesmo na escola, mas é o que prega a paz, é o que valoriza a vida, é o que coloca a mulher no centro, é o que coloca a pessoa no centro, é o que valoriza a mulher. Então, são essa pedagogia de Jesus, essa pedagogia de olhar, de sentar, do amor mesmo, que seria o referencial teológico para a educação cristã. Reflexões sobre a pastoral da educação. Educar evangelizando e evangelizar educando, espiritualidade, ardor pastoral, caridade pastoral. Não há nada mais precioso do que educar pessoas. Então aqui, como eu falei, a pastoral da educação, ela tem os agentes, né? Por exemplo, cada um de nós seria um agente da pastoral e tem as equipes. Pastoral, ela pode ser composta. Quem compõe a pastoral da educação? Pode ser pastoral familiar, pastoral da criança, pastoral da juventude, educadores. As várias equipes podem estruturar a pastoral da educação. E onde que ela pode atuar? Ela atua no município, na paróquia, na escola. Então, por exemplo, dentro a pastoral da educação, ela vai atuar no município de que forma? Se fazendo presente nos conselhos, né, nos conselhos, nos eventos que acontecem no município. Por exemplo, um exemplo que acontece aqui em Bragança, que não é intitulado Pastoral da Educação, mas que começou com as Irmãs Teresitas e que se estendeu muito lá para todo hoje o município de Bragança, é a ação do 18 de maio, que é uma ação pensada para a questão da valorização e da proteção das crianças e dos adolescentes. Então, é uma ação que não foi pensada pela Pastoral da Educação, mas que poderia ser considerada como uma ação educativa também. Dentro das paróquias, ela pode ser considerada... Como eu já falei, existe a diferença entre eu aplicar como a pastoral ela vai agir na escola e como ela vai agir na comunidade, né? Que eu acho que isso aí já ficou claro. O professor Leivânio Levânio é o psicólogo. Ele falou da pastoral da pastoral escolar. E no documento ele faz uma distinção entre pastoral da educação e pastoral escolar. A pastoral escolar eu nem conhecia, eu conheci através do documento e achei interessante ele falar que é da pastoral escolar, porque a pastoral escolar é uma pastoral que existe nas escolas católicas. É mais voltado mesmo para uma ação evangelizadora organizada na escola católica. E a pastoral da educação ela é mais abrangente e ela não é uma ação evangelizadora, mas ela é também, eu vou dizer com as minhas palavras, política, social, voltada para a questão de realmente levar os valores humanos, solidários, da educação integral, que muito a gente já fala na escola, né? Hoje a gente tem muito esse discurso de educação integral, formar para a educação integral, né? Que é diferente de tempo integral, né? Então, essa formação para a educação integral, que é formar segundo os valores cristãos e tudo mais, a gente já comenta muito isso nas escolas, mas eu me pergunto até que ponto a gente consegue, né? E se a gente não precisaria de ajuda para isso também, de agentes. Eu vou só citar um exemplo que aconteceu comigo, que a gente estava formando esse ano, quem é professor do Estado, eu acho que também se fala muito de IDEB, né? Hoje em dia a gente é obrigado a preparar para o IDEB, tudo é IDEB, tudo é prepara. Então é muito isso. E na nossa uma formação disseram assim, tá bom, a gente já humanizou demais, agora bora tecnizar.
uma fala na formação, porque a gente está fazendo muito blá blá blá, mimando muito os meninos, com as minhas palavras eu entendi dessa forma. Vamos passar conteúdo para eles e tal, vamos tal. Claro que aquilo foi um choque, né? Porque a gente vem trazendo esse discurso de que a gente precisa humanizar e tal, mas quando vem do sistema uma imposição para que tu seja tecnicista, aí a gente se entrega muito rapidamente, né? Não, então vamos passar conteúdo, é para passar conteúdo, vamos passar conteúdo. E aí a gente deixa de humanizar mesmo, a gente deixa a gente tem, digamos assim, a tentação de ir lá para o conteúdo apenas, mas a Pastoral da Educação ela vem nos animar para que a gente não deixe de humanizar nas escolas também. Só para finalizar, o educador que atua nas instituições católicas ou não deve ser competente, qualificado e ao mesmo tempo rico em humanidade e esperança. Isso aqui é parafraseando o Papa Francisco, o nosso grande animador, para que nós não percamos a esperança. Obrigada. Bom, então eu vou falar aqui rapidamente sobre o Pacto Educativo Global, porque a Pastoral da Educação, ela, além dessas coisas que vocês têm aí, que ela falou aqui, vocês têm no texto que eu passei, que resume o 110, a igreja aqui no Brasil, a CNBB, digamos assim, ela está introduzindo, colocando na Pastoral da Educação o chamado Pacto Educativo Global. Está resumido aqui nesse livro, nesse texto, né? O que é o Pacto Educativo Global? É uma preocupação do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, como um bom jesuíta, né? Um bom educador, um grande educador, ele olhando toda essa realidade aí, né, do planeta, ele sentiu várias coisas, né? Digamos assim, sentiu vários impactos da realidade dele como Papa, não só no campo pastoral, no campo da fé, religioso, mas no campo econômico, né? Há pouco tempo ele lançou lá a Economia de Francisco de Clara, né? Você deve ter ouvido falar disso lá em Assis. E então ele lançou em 2019 esse Pacto Educativo Global para, digamos assim, preparar, né, as novas gerações para acolher, receber ou se virar diante dos grandes impactos daquilo que é a realidade de hoje, né? Preparar as novas gerações para, de uma certa forma, ter uma incidência em toda essa realidade de mudanças, de transformações que existem, né, na realidade do mundo de hoje, sobretudo o que ele chama aqui de uma metamorfose cultural, né? Que às vezes eu não sei se a gente tem consciência que isso está acontecendo, né? Na base da nossa sociedade chamada moderna, pós-moderna, está acontecendo uma lenta transformação, e uma das grandes transformações que existe hoje, né? E acho que vocês são conscientes disso, né? Sobretudo uma transformação antropológica, né? Não sei se dá para, né, assim, na realidade, de todos esses acontecimentos que dizem respeito ao ser humano, né, e de coisas que a gente vê e não via antes acontecer com o ser humano, né, como a gente diz, isso é fruto de uma evolução, né, que está acontecendo dentro da própria realidade humana. Hoje, por exemplo, já se fala de um novo humanismo, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Um novo humanismo, é como se a gente tivesse aqui, né, fazendo parte do processo evolutivo, né, que vem lá de milênios, né, e que está acontecendo hoje, né? Para brincar um pouquinho, antigamente, né, não tem aquela visão do homem que era encurvado, né, que foi ficando em pé, perdeu algumas partes do seu corpo, né? E hoje parece que ele está voltando de novo por causa do maldito celular, né? A gente está começando a ficar encurvado de novo, né? Não fique nem os nossos primeiros ancestrais, lá, os primeiros hominídeos. Então, só para dizer, na verdade, a evolução não é por aí, né? Ela não é tão visível assim, mas está acontecendo, né? E tem coisas que revelam isso, por exemplo, a linguagem, né? O descarte, às vezes, do próprio ser humano em relação ao seu próximo, ao seu irmão, né? E, nesse sentido, uma das coisas mais impactadas, segundo o Papa, nessa questão dessas metamorfoses é a educação, né? A educação.
E vocês, com certeza, têm um reflexo disso dentro da sua casa, né, em primeiro lugar, e dentro da escola onde vocês atuam, né? Coisa que a gente não via antes, a relação professor-aluno, a gente vê hoje, né, de uma forma assim, às vezes até absurda, que causa muito espanto. E o Papa diz uma coisa muito interessante, né, que para construir de fato para educar hoje uma criança, a gente precisa envolver uma aldeia. Ele usou uma expressão que ele viu lá na África, né? É necessária uma aldeia inteira para educar uma criança. Interessante isso, né? Ele viu isso na África. Se vocês forem nos nossos povos indígenas, né, é a mesma coisa, né? Tanto nessa realidade do mundo africano como das nossas comunidades indígenas, a aldeia toda se envolve com a formação, né? Então, a sociedade toda ela deve, de uma certa forma, assumir isso. Então, o Pacto Educativo Global, ele tem, digamos assim, vários aspectos que o Papa lançou. Aliás, desculpem, antes disso, assim, cronologicamente, ele escreveu uma mensagem em 2019, em setembro, e a ideia dele era, em outubro de 2020, lançar o pacto lá em Roma, né, eu tinha até colocado lá a Sala Paulo VI, ali, convocar todos os educadores do mundo e tal, fazer um grande evento, só que veio a Covid e acabou com a proposta do Papa. Mas a proposta ela ficou ali latente na chamada Congregação para a Educação Católica, que é um organismo da Igreja, uma espécie de ministério que tem lá, que eu chamo de castério, e lá o bispo e os responsáveis levaram isso adiante. Eu vou colocar aqui só os 7 compromissos do pacto que está aqui, né? Eu não vou desenvolver essa questão que o tempo não dá, mas basicamente são 7 questões, ou 7 compromissos do pacto. Primeiro é colocar a pessoa no centro. Alguém falou isso aqui, né? Colocar a pessoa no centro de todo o processo educativo, seja ela a criança, o jovem, o professor, o educador, né? Aqui o nosso projeto aqui, né, que está aqui colocado, né, uma das figuras fundamentais desse processo é o educador, né? O primeiro público-alvo da Pastoral da Educação são todos os que participam do processo educacional, sobretudo o educador, né? Porque ele vai incidir sobre a realidade, né, dos educandos. Ouvir as gerações mais novas, o Papa tem muito isso, né? Interessante. Ouvir as gerações mais novas, os jovens, adolescentes, crianças. Promover a mulher, né? Isso, reiteradamente, o Papa fala sempre disso na Igreja, né? Responsabilizar a família, né? Se abrir à acolhida, isso é uma coisa forte do pontificado do Papa, né? Acolher, escutar, né, as pessoas, abrindo, sobretudo, aos mais vulneráveis e marginalizados, renovar a economia e a política, sem isso, né, não tem pacto educativo que funcione, não tem educação que funcione em lugar nenhum. O Brasil é uma oficina disso, né, de uma certa forma. E cuidar da casa comum, né, a dimensão planetária, holística, né, da nossa convivência com o universo, com o cosmos, com as coisas, né, criadas. E nesse sentido, a ideia, a proposta seria assumir estilos de vida que não sejam tão agressivas à realidade da casa comum, né? Aí vem toda essa questão ecológica e tal. Então, esses 7 aspectos, eles seriam desenvolvidos, né, a partir daquilo que nós chamamos de áreas temáticas, né? Então, tem 7 compromissos que são desenvolvidos em áreas temáticas que podem servir para a escola básica, fundamental, média, para o ensino superior, né? Que fala de coisas que todo dia praticamente nós estamos ouvindo e falando, que é a dignidade, direitos humanos, a fraternidade, a cooperação, a tecnologia integral e a ecologia, paz e cidadania, culturas e religiões. Nesse texto aqui tem o desenvolvimento de tudo isso, né? Não vai dar para a gente desenvolver, mas a gente sabe o quanto, né, algumas coisas aqui são importantes e fundamentais para a gente ter
né, digamos assim, uma sociedade que verdadeiramente possa se modificar, né, no seu tecido como um todo, a partir dos processos educativos que atinjam todas essas coisas, né? Então, a gente pode dizer assim, esse é um grande sonho do Papa Francisco, né? E ele coloca, né, isso praticamente todos os dias para a igreja como uma grande missão, né? Já que a igreja tem os pés na sociedade, no mundo, então a educação seria, né, fundamental, uma grande missão que a igreja tem hoje, né, para mudar, né, esse cenário, às vezes tão apocalíptico, né, que existe dentro do mundo hoje, né, e, enfim. E por isso o Papa ele diz, né, que, como uma espécie de ato de coragem que nós devemos ter, é exatamente esse: formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. Educar para servir, educar é servir, diz o Papa, né? E, nesse sentido, ele propõe aqui um processo metodológico, didático, que deve ser desenvolvido exatamente para isso, né? E, para finalizar, o Papa coloca, assim, de vez em quando ele fala do Pacto Global, e nesses últimos tempos ele tem acentuado o que nós chamamos de núcleos temáticos geradores para reflexões e aprofundamentos que nós devemos fazer. E isso na pastoral da educação a gente pode desenvolver muito bem, né? Por exemplo, a mística de viver juntos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que reaprender, né? Como o professor falava, antigamente a Bragança era uma aldeia, digamos, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, tinha comportamentos, atitudes que eram controlados, era uma maravilha viver aqui. Hoje, o mundo urbano jogou uma bomba atômica em cima de tudo isso e destruiu praticamente, né, essas raízes de relacionamento que a gente tem. Então, nós precisamos retomar esse caminho com uma mística, né? Faz parte como se fosse uma espiritualidade, mesmo para o homem moderno, o ateu, à toa, o secularismo, né, a secularidade que invadiu as coisas, retomar um caminho, né, de uma mística que não seja puramente religiosa, né, mas que leve a gente a ter consciência de que nós todos, né, fazemos parte dessa aldeia, digamos. Formar vilas de educação, interessante isso, né? Fraternidade e paz é uma coisa que a gente já vive aqui, né, através das nossas campanhas. Trabalhar o que ele chama de egolatria, né? A idolatria do ego, né? Hoje, infelizmente, isso está permeando nossas relações, né? O eu que aparece em todo canto, né? Isso, inclusive, na própria vida espiritual, né, religiosa, isso está muito forte. Utilizar o recurso positivo da internet, a educação para o silêncio, né? Nós vemos uma sociedade barulhenta, que é impressionante, né? Como nós nos acostumamos com o barulho, a gente vai dormir com barulho, acorda com barulho, né? Ali na frente de casa tem um sujeito que tem desses carros de propaganda, né? Eu acho que ele vai almoçar e nessa hora, assim, de 11 horas, meio-dia, 1 hora, ele deixa o carro lá, fica lá fazendo a propaganda dele e ele vai embora, não almoçar, não sei para onde. Dom Jesus, mas o que é aquilo ali? Eu digo, olha lá para a praça que o senhor vai ver o que é, né? É um dos seus diocesanos perturbando o pastor aqui, né? Trabalhar a cultura do descartável, isso é um problema sério, né? O descartável não é só o material, né? Mas é a pessoa também, né? Você falava lá das pessoas que estão jogadas na rua, e às vezes a gente não liga muito para isso, né? O pensamento da unidade, a inquietação da busca, a revolução da ternura, que coisa bonita isso, né? A revolução da ternura e a cidadania ecológica, né? É uma coisa muito importante também nesse campo da questão ecológica. Então, digamos assim, nós temos esse desafio também de incorporar esses elementos, né? E muitos já incorporamos, né, dentro do processo da nossa própria vida, da vivência da fé, né, do trabalho pastoral, etc. E é lógico que a gente vai enriquecer, né, muito mais com o nosso trabalho da pastoral da educação. Então, nesse sentido, né, o que a gente poderia levar daqui, isso é só o primeiro passo, né,
Não vai dar para a gente trabalhar isso tudo hoje, mas a gente pode já marcar um próximo, futuro encontro, né? Essas coisas às vezes são demoradas, né? Que a gente está trabalhando com coletivo aqui, não sou eu a impor essas coisas, né? Mas aqui nesse folheto tem 2 perguntinhas, lá no finalzinho. Se não der para trabalhar hoje isso, né? Vocês têm os seus compromissos, mas vocês vão levar como dever de casa, né? E, quem sabe, compartilhar com os seus pares, né? No seu trabalho, aí na sua escola, no seu ambiente, lá no seu segmento, né? E depois trazer isso para um próximo encontro para a gente poder desenvolver. Na sua realidade pastoral e educativa, quais são as alegrias, né? As alegrias e os desafios encontrados na missão junto à escola pública. Eu lembro aqui, por que tem essa pergunta, é porque foi feito, acho que foi há 1 ano, 2 anos atrás, a terceira jornada da Pastoral da Educação, e foi um nome chamado jornada, mas não é de um dia, foi praticamente uma semana, e o foco principal desse encontro foi em nível nacional, era exatamente a escola pública, né? E por isso tem essa pergunta aqui. Nem todos trabalham com a escola pública, porém, né, a gente sabe quantos problemas a escola pública tem, né, na sua realidade. E aponte algumas indicações e sugestões para a nossa missão como igreja no ambiente educativo. E aí isso vocês poderão, né, sugerir para a gente poder, eu diria assim, não para este ano talvez, né, mas já para o próximo ano pensar algumas coisas que a gente possa, assim, talvez pontualmente, digamos, né? Ou quem sabe um pouco mais amplamente realizar, né? Então, fica aí aberto, se alguém tiver um insight, assim, uma iluminação, né? Uma inspiração, uma revelação, né? Para nos ajudar, né? E isso seria muito bom. Mas a outra coisa que eu gostaria de perguntar, né? Deixa eu perguntar, não ofende, né? É exatamente isso. Vocês estão dispostos, alguns já revelaram isso, né? A assumir essa tarefa assim junto com a gente, formar esse núcleo, né? Inicial assim, né? Dessa organização que vai levar adiante, né? Vocês têm as suas expectativas. Eu imagino que, não sei, quando o pessoal por aí ficar sabendo disso, né, muitas mais pessoas poderão colaborar, né, poderão vir colaborar. E se vocês estão dispostos, não vou pedir vocês assinarem um documento aqui, não, pelo amor de Deus, né, um código de honra, mas está assinado, aí depois a gente vai botar lá um carinho e dizer, olha, esse pessoal aqui que vai levar adiante, né? Está gravando também, por isso que veio a Pascom aqui, que é para gravar isso.